Olá, seja muito bem-vindo! O Espaço 2 está começando diretamente do Casarão Cerqueira Lima, aqui no centro de Vitória. E é daqui que você confere agora os destaques do programa de hoje. Nas mãos deste artesão, itens inusitados e que normalmente ficam entulhados em algum canto podem ganhar lindas formas, como um antigo troféu que serviu de base para este abajur. A primeira ideia era trazer a lama, o desastre de Mariana mesmo, uma foto ou alguma coisa que retratasse o que aconteceu. Mas isso ficaria num ponto só e a gente tem 20 contos, né? Então, pensando num amplo, a gente decidiu trazer a lama no geral, para todos os contos. Quando elas se reúnem, o resultado é sempre 1, 2, 3 ou mais novas histórias. Os textos não são coletivos, são colaborativos. Da amizade surgiu uma banda. Guilherme Bose, Vinícius Hoffmann e Guilherme Schwartz são amigos e há 3 anos e meio se uniram também nos palcos. Eles formaram a banda Zé Marrolics. Perdendo tempo, sem nem ganhar o mundo. E o programa Espaço 2 está começando agora. E o Espaço 2 está na onda da reciclagem com arte. Você vai conhecer agora o trabalho de um artesão que transforma objetos descartados em verdadeiras obras de arte. Confira aí! Dá para imaginar que esta luminária um dia já foi um filtro de ar de caminhão? Difícil, né? Nas mãos deste artesão, itens inusitados e que normalmente ficam entulhados em algum canto podem ganhar lindas formas, como um antigo troféu que serviu de base para este abajur. E se você já visitou um coqueiral, deve ter visto inúmeras capembas jogadas no chão. Pois é, depois que os frutos amadurecem, a proteção do coco cai e nas mãos certas se transformam nestas obras de arte aí que você está vendo. Além de embelezarem qualquer ambiente, as peças também são utilitárias, como as velas feitas com troncos descartados. E tudo isso é feito nesta casa, que acabou virando ateliê. O Espaço 2 veio a Interlagos, Vila Velha, conhecer um pouco do trabalho do Ângelo, conhecido artisticamente como Brambila. Ele, que é artesão, utiliza materiais reaproveitados, tanto da natureza quanto da indústria. Brambila, qual o diferencial do seu trabalho? Bom, primeira questão que o meu trabalho, eu trabalho com peças únicas, são exclusivas, que isso me faz um diferencial em relação ao cenário de artesãos no Espírito Santo e no outro estado que eu tenho trabalho, que é o Piauí. Eu fui me aperfeiçoando, eu fiz alguns treinamentos, o Sebrae foi muito importante na minha vida, né? De determinar o meu público-alvo, quem são os meus clientes, a forma de se relacionar, a forma de trabalhar o antes, o durante e depois de uma venda, então tudo isso é determinante. Hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhos aqui no Espaço de Arte da Selga, no Shopping Vila Velha, e também tenho trabalhos no Shopping Rio Poti, em Teresina, no Piauí, que é uma loja assistida pelo Sebrae Nacional, onde a gente tem um trabalho bem legal com os caras. O trabalho é totalmente artesanal. Por aqui, nada de máquinas para adiantar o processo. Eu uso muito as mãos, a criatividade, porque isso também me dá um prazer, isso é a satisfação de realizar um trabalho manual mesmo, literalmente falando. Então, assim, as peças têm muita coisa que é manual, então, assim, todas elas
tem muito da minha essência de artesão. Como são peças únicas, e eu respeito muito isso, eu busco construir em cada peça como se fosse uma peça para que eu fosse usar na minha própria casa. Então isso, eu não tenho tempo, não meço tempo, eu meço qualidade, eu meço durabilidade, eu meço diferencial, né, de forma que mostre, quando uma pessoa adquire uma peça minha, que ela vai ter satisfação e felicidade de estar usando o trabalho que eu realizei. Essa questão do reaproveitamento de materiais, assim, é bem interessante porque se você analisar a história do brasileiro, o brasileiro descarta muita coisa, joga muita coisa fora, muito material que poderia ser utilizado, dar uma sobrevida. Eu penso assim, né, de cada vez mais estar realizando o desejo de uma família de ter um objeto, uma peça bonita, uma peça que te dê prazer, que ilumine a casa, que dê luz, que alegre a vida dessas pessoas, então assim, que fiquem satisfeitas e que não esqueçam que eu estou aqui e estou fazendo os meus trabalhos. E no próximo bloco, você vai ver um livro de contos de Marília Carreiro e ainda o grupo de mulheres pesquisa, debate e produz literatura. O Espaço 2 volta já! A lama está presente no novo livro da escritora Marília Carreiro. No livro, temas como política, a morte e o absurdo. Confira aí! A menina boiava confortável naquela água barrenta e fedida. Eu estava do lado de fora da cerca e só tive certeza de que ela respirava ao olhar fixamente para o seu abdômen. Fui lá porque sou agente de saúde. Cuido dos problemas das casas, dos moradores, encaminho a população para tratamentos. Meu trabalho é bacana. A criança se mexeu e me viu. Ela sabe quem eu sou porque sempre vou lá. É uma área acima da cidade. Marília Carreiro é escritora e tem 3 livros publicados. Os 2 primeiros, um de conto e outro de romance, ela lançou em 2013. Em 2019, vem o 3º livro com 20 contos que tem em comum a morte. Aí, Marília, por que a morte? A morte é um tema que sempre causa muita expectativa, justamente por a gente não saber o que vem depois. E a morte também, pensando numa questão mínima, ela acontece a todo momento com diversas possibilidades e eu sempre fui atraída pelo tema. O A Morte, que é o primeiro livro, ele é de conto e ele também tem a morte como tema central. O Opala Negra, que é um romance, ele retrata o garimpo e a pistolagem, que foram atividades recorrentes por aqui, pelo estado, mais ou menos na década de 1960. E também tem muita morte no meio do livro. E agora o Lama, ele vem também com o tema como centro, mas dessa vez bem mais mínimo, assim, discutindo de uma forma muito ficcional mesmo, mais do que os outros 2, sobre a morte e o que a morte é, onde ela está e o que acontece, as proporções dela. Lindo de se ver. A economia local se bastava, todos se conheciam e a subsistência era o turismo de aventura. Como eram maravilhosas as cachoeiras. Tive a oportunidade de vir aqui antes do rompimento da barragem e fazer muitas coisas bacanas. O nome do livro é Lama. Então a lama aí a gente vem com a vida e também com a morte. A vida no mangue e a morte, a gente sabe, com as tragédias que aconteceram no nosso país. E como é que você trata sobre isso dentro do livro, então? O Lama, especificamente o conto Lama, é sobre uma vila e uma assistente social que visita uma vila. De todo mês ela faz visitas em todas as casas e é num lugar muito afastado, onde não vai carro, e um determinado dia ela chega e observa uma criança sempre brincando numa lama. E essa lama puxa a criança tenta sair e ela sempre é puxada de volta. A criança não fala, não tem um diálogo com a personagem. E
e dentro desse ambiente, essa lama está presente. Em outro conto, por exemplo, que é o Ciência, ele é um conto sobre cientistas que vão até Mariana para encontrar verde, encontrar qualquer resquício de vida, para que as pessoas esqueçam da tragédia que aconteceu e que vem acontecendo, porque eu até faço essa brincadeira de que as pessoas têm uma memória fraca e que elas esquecem rapidamente dos desastres naturais. Esse foi um maior desastre natural e as pessoas passam por isso sem levar e sem dar a devida consideração. Alguns contos da escritora são, segundo ela, contraditórios à lógica. Dentro desses contos, eu trago também, eu acho, um pouco do insólito, um pouco do nonsense também, dentro da ficção. Um conto que tem uma girafa numa sala de estar lendo um jornal. Outro conto que é de uma garota que sobe no ônibus e está atravessando a ponte, e aí esse é exatamente a terceira ponte. Ela vai atravessando a ponte e vai se desvencilhando de tudo que foi colocado nela. A identidade, a música, o telefone, todas essas coisas que a gente precisa durante o dia, ela vai se desvencilhando, ela vai se tornando ela sem essas coisas. Outro conto também da ponte, que é um presságio, na verdade é uma personagem olhando do pier um ônibus caindo da terceira ponte. Que é uma coisa que passa muito pelo imaginário das pessoas, né? Tipo, e se esse tanto de vento em cima dessa ponte, se acontecer? E aí eu peguei isso e fiz esse conto que é sobre a sensação de estar caindo dentro de um ônibus junto com outras pessoas. Estávamos sentados em cadeiras plásticas vermelhas num calçadão com uma banca e revistas e um bar. A minha ideia é trazer para o leitor questões muito próximas nossas, pela ficção, pelo insólito, com temas cotidianos, uma passada na sala de casa, uma volta na rua, uma família que está o tempo todo passando a corrupção de geração por geração. Trazer esses temas pela ficção com o intuito de fazer com que as pessoas pensem sobre isso e se incomodem, de fato, porque está tudo acontecendo o tempo todo. A capa foi inspirada em um mapa visto por satélite. A primeira ideia era trazer a lama, o desastre de Mariana mesmo, uma foto ou alguma coisa que retratasse o que aconteceu. Mas isso ficaria num ponto só e a gente tem 20 contos, né? Então, pensando num amplo, a gente decidiu trazer a lama no geral para todos os contos. E pensando do alto mesmo, do alto da questão da fotografia, a gente se inspirou em várias fotografias, claro, dos desastres, mas a gente decidiu pegar uma espécie de mapa e trazer nada vivo, né? Nada colorido, nada azul, nenhuma água limpa, nada disso. A gente trouxe o preto e o vermelho, que são duas cores que significam muitas coisas, e dentre elas o luto, sangue e morte. Estávamos sentados em cadeiras plásticas vermelhas num calçadão com uma banca e revistas e um bar. Entre amigos, bebíamos, líamos textos e jogávamos conversa fora como se não houvesse problema na vida de ninguém. Estava todo mundo bem, apesar do que vivíamos. Difundir a dramaturgia produzida por mulheres no Estado. Este é o objetivo do coletivo Elas Tramam. Confira na reportagem. Nieve, Priscila e Patrícia fazem parte de um grupo que cria e divulga textos teatrais. Elas e outras 10 mulheres formam o coletivo Elas Tramam. E quando elas se reúnem, o resultado é sempre 1, 2, 3 ou mais novas histórias. Os textos não são coletivos, são colaborativos. A ideia de formar um grupo só de mulheres para pesquisar, debater e produzir literatura para todo tipo de público surgiu de uma inquietação da dramaturga Nieve Matos. Tudo começou com uma pesquisa na internet.
eu fui pesquisar dramaturgas brasileiras, e essa é uma história que eu sempre conto quando a gente apresenta os trechos das dramaturgias. E aí, quando eu joguei no Google, o Google corrigiu para dramaturgos, no masculino. Aquilo me incomodou profundamente, e eu falei, mas por que ele não reconhece a palavra no feminino, né? Então, somos quantas escrevendo para teatro no Brasil? E aí eu comecei a funilar essa pesquisa e cheguei até as mulheres do Espírito Santo, quantas estavam escrevendo. E aí eu resolvi escrever um projeto para a Secult. E nesse projeto eu ia reunir mulheres, a princípio eram só 5 mulheres, né? E para a gente juntas escrever dramaturgia. Esse era o objetivo, tentar mudar essa realidade de mulheres escritoras para teatro. A ideia deu tão certo que elas já produziram 2 e-books. Elas tramam o livro 1, lançado em outubro de 2017, e elas tramam o livro 2, lançado em novembro de 2018. As 2 publicações só estão disponíveis no formato digital e podem ser baixadas gratuitamente no blog elastramam.wordpress.com. As dramaturgias abordam assuntos como a mulher e suas muitas habilidades, abuso, sonhos, conflitos entre sexualidade e religião, relações em redes sociais. Além dos e-books, elas também fazem leituras dramáticas e performáticas dos textos. Pensar que eu poderia voar, chegar bem perto das estrelas, me enchia de coragem e fazia eu acreditar que seria possível e que um dia eu estaria lá no alto. Quando a gente está num processo de produção intensa, geralmente os encontros eles duram 5 meses durante o ano, né? Esse ano a gente ainda não começou. A gente publica a cada 15 dias trechos do que está sendo produzido. Esses mesmos trechos que a gente compartilha com as outras mulheres dentro do laboratório de dramaturgia, dentro dos nossos encontros, eles são publicados no blog e fica aberto para quem quiser comentar, quem quiser colocar a sua impressão sobre aquelas leituras, né? Sobre aqueles trechos. Para as novas dramaturgas, participar do coletivo vai muito além da escrita. Eu escrevi, não só escrevi, como a minha primeira peça foi produzida em Ouro Preto. Então, assim, cara, não só gerei esse filho, como vi ele sendo criado, sacou? Ganhou vida. Além do meu exercício de escrita, que foi muito importante, eu comecei com uma peça que estava muito necessária, porque era uma época que eu estava fazendo tratamento de câncer, então eu estava com uma angústia em relação à minha filha, que eu tive que parar a amamentação de uma hora para outra, então eu transformei essa angústia em uma peça, eu acho que foi importante para mim. Mas aí na segunda vez eu quis fazer uma coisa mais leve, e aí eu escolhi uma comédia, eu falei sobre um casal de mulheres que resolveram morar juntas depois de idosas, né? Então eu criei toda uma história. E aí acabei escrevendo uma história de amor, que eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E no próximo bloco, a trajetória da banda Zemaholics. O Espaço 2 volta já! Nosso bate-papo agora é com a galera da banda Zemaholics. Nascida das musiquinhas entre amigos, eles têm conquistado o espaço cultural capixaba com as suas músicas autorais. Quer ver? Confira aí. Da amizade surgiu uma banda. Guilherme Bose, Vinícius Hoffmann e Guilherme Schwartz são amigos e há 3 anos e meio se uniram também nos palcos. Eles formaram a banda Zemaholics. Perdendo tempo, sem nem ganhar o mundo, seguindo os velhos passos dos seus velhos, e até mesmo fica velho sem se questionar. Amigos que gostavam de música e, por consequência, a gente começou a fazer música. E a gente não esperava que fosse
evoluir da forma que evoluiu. Era um hobby e a coisa foi tomando um corpo que a gente falou, caramba, é isso que a gente quer fazer da vida, e foi. E além disso, é um desafio assim, o tempo todo, e ao mesmo tempo, não do lado ruim do desafio, é porque a gente está sempre aprendendo um com o outro, assim, né? Que somos 4 pessoas diferentes, o Vini aqui sempre muito emotivo, né? O compositor, então ele tem esse lado, e eu já do lado mais, né, business ali, de pensar estrategicamente, então até a gente conseguir conversar, isso entre nós 4, assim, né? Entre achar um ponto em comum. A gente sempre teve essas conversas, sempre fizemos rodas de feedback, então assim, é uma escola pra gente essa banda. Então, além de estar colocando pra fora a arte, a gente tá aprendendo, isso acho que é muito rico, assim. O som dos jovens é uma autêntica mistura de ritmos. O tempo passa e eu já fumei mais um cigarro. No dia a dia a gente sente como que certos prazeres custam caro. A gente mistura um pouco da influência de cada um, assim, né? O Boz vem muito dessa rítmica brasileira, um rock Brasil. O Nego vem muito de um eletrônico e muito da coisa do groove, do funk americano. Eu já venho de uma coisa mais folk, de querer escrever as músicas contando meio que uma história e falando as coisas de uma forma meio grunge também, meio rock. E o batera, que também é bastante metal, assim, rock mais pesado. Então a gente, misturando essas coisas todas, a gente acabou chegando no que tá, assim, um pouco, né? E a ideia é misturar muito mais. Ninguém se encaixa, mas não tem cabeça baixa pra agradar a freguesia. O primeiro EP de vocês, que é o Zemaholics, que é o mesmo nome da banda, tem 6 faixas e 5 músicas são em inglês. O porquê dessa escolha? Eu acho que, na verdade, é um pouco de proteção, assim, né? Você escrever em inglês é mais fácil do que escrever em português, porque as pessoas às vezes não vão te entender tão bem. Então, às vezes você escreve uma coisa tão íntima que a gente cria um pouco o hábito. Acho que muita gente faz isso quando está começando a escrever músicas, escreve em inglês e acho que é uma forma mais fácil de colocar para fora, assim. E acaba que esse primeiro EP a gente teve a ideia de fazer ele porque a gente tinha umas músicas que a gente tinha escrito, algumas do Boz e algumas minhas, né? E a gente resolveu fazer para ver o que ia acontecer, assim, né? Foi meio que na cara, na coragem. E aí gostamos muito e falamos, bicho, o negócio é fazer música autoral, vamos escrever. E aí a gente resolveu realmente começar a levar mais a sério ainda do que a gente já estava levando. E aí decidimos começar a fazer outras músicas em português também. Hey, you living in sorrow and begging time for tomorrow, darling. Trick, que em inglês significa armadilha, pegadinha, é a música deles mais ouvida no Spotify. Trying to move on your feet. It's a trick, so don't believe in this. If I sing along with the beat of my soul, man along with the heat of my soul. Trick, na verdade, sim, foi uma coisa no sentimento que saiu. Tava cantando, que nem o Vini falou, em inglês, expressando, saindo coisas de dentro de mim em inglês, num momento que eu tava muito em dúvida sobre as coisas, sobre as armadilhas. Trick é armadilha, querendo ou não, é uma pegadinha, alguma coisa assim. E sobre as armadilhas que a mente te põe, assim, sobre as predisposições que você tem, sobre certos hábitos e tudo mais. Ou até sentimentos que às vezes estão já predispostos em você. Então foi meio que um desabafo sobre isso, assim, né? O segundo EP está pronto e inclui músicas com uma energia mais brasileira, como Cachaça. Enchendo a cara de cachaça pra suportar a vida. Perdendo tempo sem nem ganhar o mundo. E Carnaval. Aqui em casa não tem carnaval, é só um bando de gente normal.
Ninguém se encaixa, mas não tem cabeça baixa pra agradar a freguesia. A gente tem tentado trazer cada vez mais para essa energia Brasil que a gente adora e também colocando as influências que a gente tem de outros estilos e de outras vertentes, assim, né? Tentado fazer uma coisa mais autêntica e original, assim, com o que a gente tem de bagagem. E tem alguma coisa aí de crítica, de reflexão dentro do segundo EP? Como é que é isso? Ah, com certeza, assim, para mim, quando eu escrevo a música é muito uma forma nem de trazer resposta para as coisas, mas de trazer perguntas mesmo sobre a forma como a gente vive enquanto sociedade ou às vezes individualmente. Então, todas elas têm alguma crítica a alguma coisa de alguma forma, assim, algum questionamento que na nossa cabeça foi válido. A Zemaholics vem ganhando cada vez mais espaço no cenário musical capixaba e já conquistou prêmios. Ninguém se encaixa, mas não tem cabeça baixa pra agradar a freguesia. Foram duas, o Festival Prato da Casa, que é um festival da rádio universitária, e a gente ganhou junto com mais algumas outras bandas, né? É um prêmio, vamos dizer assim, para 4 bandas, eu acho, 5. E esse ano, no começo desse ano, a gente participou do Festival Nacional de Bandas de Garagem em Linhares e a gente ficou em primeiro colocado, né, na apresentação de forma geral. E além disso, assim, acho que a nossa maior premiação é quando a gente consegue escutar alguém falando que o nosso som tocou essa pessoa, o nosso show de alguma forma fez isso assim com ela, né, deu um shift. Então é isso que a gente está procurando, assim, tocar essa galera. Só vai viver quem sabe se arriscar, pé no chão sem olhar pra trás, cair no mundo e saber levantar, encontrar o que te faz. O Espaço 2 fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Responsabilidade de tocar no seu pandeirão. Responsabilidade de você manter-se inteiro. É de você manter-se inteiro. Mas por isso chegou a hora dessa roda começar. Samba uma coisa pesada. Vamos todos celebrar. É assim que tem que ser na oral. Porque assim que é, mão na cabeça e o skate no pé.